E aí galera, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar a biblioteca Shared Preferences. Então, quando que você usa essa biblioteca? Quando você não quer utilizar uma API aí com algum banco de dados externo, ou você não quer utilizar ainda o SQLite, então você pode usar o Shared Preferences para salvar dados em uma estrutura de chave-valor, como o map do Dart. Então, o que a gente tem hoje? Eu tenho esse aplicativo aqui, esse aplicativo inicial. Eu tenho aqui só um campo, na verdade aqui é um text field e outro text field. Esse primeiro text field vai armazenar o nome, então aqui vai ficar o nome e aqui vai ficar a idade. Então aqui vai ficar a idade. Quando eu salvar, ele vai salvar lá no Shared Preferences e vai também limpar o nosso Shared Preferences, o nosso armazenamento do dispositivo ou aqui do browser, quando eu clicar no botão limpar. Então, aqui, se eu inicializar a aplicação, ela volta a não ter nada nem no nome, nem na idade. Então, vamos aprender a utilizar a biblioteca Shared Preferences e a gente vai seguir alguns passos, como eu estou abordando nos vídeos anteriores, para ficar melhor de vocês acompanharem, tá? Aqui eu estou usando no Chrome, né? Eu estou utilizando a versão aqui do Flutter Web, porque vai ficar melhor de visualizar o dado armazenado no Shared Preferences. Então vamos lá, primeira coisa, se a gente vai utilizar o Shared Preferences, é adicionar a biblioteca Shared Preferences. Então ela já está aqui no meu PubSpec YAML, já está aqui, Shared Preferences, já está aqui, é só utilizarmos. Ok, então vamos lá, o segundo passo, a gente vai criar uma classe User. Então o que aqui acontece? Eu vou deixar aqui esses comentários em azul, que são os que a gente ainda vai percorrer, e eu vou colocar aqui um verdinho no que a gente já fez. Então, adicionar a biblioteca Shared Preferences já foi feito, já coloquei de verde. Agora a gente vai criar a classe User. Então, eu vou aqui em cima do main, eu vou criar a classe User. Então, eu vou colocar aqui class User. E essa classe User vai ter dois atributos, o nome e a idade do usuário. Então a gente tem aqui a classe User e eu vou declarar as duas variáveis, final string name, porque eu vou armazenar o nome na variável name, e vou criar a variável age, que é a idade. E ele vai ser, essa variável vai ser um inteiro. Aqui eu usei o atalho para criar os construtor e eu vou obrigar o usuário a preencher o nome e a idade. Então aqui vai ser um required para os dois campos. Então eu tenho aqui a classe User para armazenar o nome e a idade. Só que além disso eu vou criar dois métodos aqui dentro da nossa classe User. Na verdade, um é um método e o outro é um construtor da nossa classe User. E eu vou explicar já já o que acontece. Esse tipo de procedimento que eu vou fazer agora é comum quando você quer converter os tipos de dados. Às vezes você vai trazer lá um JSON de um servidor e você quer armazenar, ou você quer transformar em um objeto. Então você faz o parse do JSON. Então aqui eu já vou criar esses dois métodos. Então eu vou criar agora um método que converte um objeto em um map. Já criei a classe, né? Vou deixar o verdinho aqui. Agora eu vou criar um método que converte um objeto
em um map. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou vir aqui e vou criar aqui um toJSON, que vai me retornar um map que vai ter uma chave name e o valor name que vai ser recebido. E depois eu vou ter aqui a nossa idade. Então eu tenho esse método toJSON e ele vai me retornar um map do tipo string dynamic. String porque aqui é uma chave, como vocês podem observar, é uma chave, esse é um string, não muda. E dynamic porque o name é uma string e o age é um inteiro. E o dynamic, ele, como o nome diz, ele é dinâmico. Se eu deixar aqui string, o age ele não vai aceitar, porque age é inteiro. Então um map de string com string não vai comportar um inteiro aqui no valor do map. Quando eu digo map, então eu tenho aqui a estrutura de chave, é uma chave definida por um string, e um valor. E o valor aqui está como um string, eu não poderia receber uma idade de inteiro. Então eu deixo dynamic porque aí eu posso receber tanto inteiro quanto string. Ok? Então a gente criou esse método que converte o objeto em um map e a gente precisa desse método aqui para que o Shared Preference possa receber esse map e armazenar em disco. Por isso que a gente criou esse map, porque o Shared Preference vai receber um map antes de salvar no disco. Ok? Agora que a gente fez o passo 3, vamos para o passo 4, que é criar um método construtor que vai converter um map em um objeto, ou seja, ele vai pegar o map que está lá no armazenado pelo Shared Preference e transformar em um objeto instanciado em memória. Então, como que a gente faz esse método? A gente vem aqui e eu vou criar um construtor, o user_from_map, e ele vai receber um map. Deixa eu dar uma pausa rapidinho porque eu estou recebendo uma ligação. Já volto. Pronto, já voltei. Era só spam, como sempre, né? Então, ok, vamos voltar aqui. É um from_map que está recebendo aqui como parâmetro um map do tipo string dynamic, como a gente definiu aqui em cima. A gente converte um map para um map de string dynamic e a gente recebe um map de string dynamic. Ok? E aqui nesse construtor a gente vai receber um name que é igual o map name, a chave name do map, quer dizer, e o atributo age vai receber a chave age do nosso map. Ok? Então eu posso criar um usuário utilizando esse construtor from_map, e quando eu for criar esse usuário a partir desse método construtor, eu vou receber uma estrutura de mapa de chave e valor. E essa estrutura de chave e valor tem duas chaves, que é o name e o age. Então ele vai pegar e criar o usuário, cujo name vai ser a chave name, e vai criar o atributo age
a partir do valor armazenado na chave age do nosso map. Então aqui, para ficar mais claro, que a gente já terminou, eu vou copiar aqui. Esse aqui é o método que converte o objeto em um map, e aqui é o método construtor que converte um map em um objeto. Para cá vai e para aqui para baixo vem. Aqui é ida e aqui é volta. Se é que vocês me entenderam. Então aqui eu tenho um objeto, vou transformar no map, um objeto em memória eu vou transformar no map, e aqui eu vou fazer o caminho inverso. Eu estou recebendo o map e vou transformar em um objeto em memória. Então é isso que a gente vai ter na nossa classe user. Ok? Agora que a gente criou a nossa classe user, e essa estrutura aqui de converter o objeto em um map ou converter o objeto em um map, isso aqui você vai usar sempre no Flutter. Sempre que você tiver dados em memória e quiser armazenar em uma base de dados, ou o objeto estiver na base de dados e quiser jogar em memória, você vai fazer essa conversão. Inclusive tem vídeo no canal aí sobre fazer o parse do JSON, requisição HTTP, e eu entro mais nesses detalhes também. Ok, agora vamos para o passo 5, que é criar uma função para salvar o usuário no disco. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no nosso Stateful Widget e acima da nossa build eu vou criar essa função que salva o usuário. Vou criar a função que salva o usuário. Então eu vou criar aqui uma função SaveUser. O método vai ser assíncrono, porque a gente vai utilizar lá o Shared Preferences. Então eu vou criar agora uma instância do Shared Preferences. Vou aguardar. Então vou dar um await o Shared Preferences e vou buscar a instância dele. Então aqui em cima ele fez a importação automática do Shared Preferences. Ok? Então agora que eu tenho uma instância do Shared Preferences aqui dentro dessa minha variável preps, que é um objeto do tipo Shared Preferences, o que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar a classe que salva os dados em disco. Então a gente criou a função para salvar o usuário no disco e agora a gente vai instanciar a classe que salva os dados em disco. Então eu vou vir aqui e vou criar um objeto do tipo user, cujo nome desse objeto vai ser user. Ele vai receber um user e ele tem que receber um nome e uma idade. O que é que ele vai receber no name aqui? Vai receber a nossa variável aqui do TextEditing Controller. E vai receber o atributo text. E o age ele vai receber o atributo idade text controller e o text. Só que, como o age eu declarei como int e aqui o text é uma string, eu vou fazer o parse, eu vou fazer a conversão, vou fazer int.parse desse valor lá aqui do campo que é um texto. Certo? Então agora
Eu tenho em memória a instância do Shared Preferences e eu tenho que passar para o Shared Preferences esse objeto user, para que ele possa ser salvo. Então, eu quero armazenar esse objeto dentro do Shared Preferences. Então, eu crio o objeto para armazenar o objeto depois. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um await na nossa classe instanciada de Shared Preferences e vou setar essa string. E quando eu digo setar string, ele vai pedir a chave e o valor. Então, o setString ele vai receber uma chave do tipo user, aqui você coloca o nome que você quiser. E qual que é o valor que ele vai receber? Ele vai receber um usuário convertido para toJSON. Ou seja, eu chamo o método toJSON da nossa classe aqui, ó, toJSON. Então ele está me retornando um map de chave name e de chave age, certo? Só que o que é que acontece? É que ele está dizendo que eu não posso atribuir esse map para uma string. Então, para fazer essa conversão desse JSON, eu vou utilizar aqui o JSON encode para receber esse user do JSON. Para utilizar o JSON encode, eu vou importar essa biblioteca Dart Convert. Então, passo o mouse aqui em cima, Ctrl ponto, importo a biblioteca Dart Convert. Pronto. Então, o que é que eu estou fazendo aqui para a gente entender essa linha? O que eu estou fazendo aqui é utilizando o JSON decode para converter a string em um map. Ok? Estou criando a string em um map. O JSON decode ele está convertendo, olha aqui na descrição, converter um objeto em um JSON string. Só que para converter esse objeto deve ser possível de se transformar em uma string JSON. E essa estrutura no formato JSON, ele obedece à estrutura do map, a estrutura de chave valor. Para quem tem familiaridade com JSON, ele é nada mais nada menos que a estrutura de chave valor, como a gente pode ver aqui na documentação. Olha só, aqui eu tenho uma variável data que tem uma chave texto que recebe um valor full. Depois eu tenho uma chave value que tem um valor 2. Depois eu tenho aqui uma chave status que tem um valor booleano que é um false. Então essa estrutura aqui ela pode ser convertida em um map, estrutura de chave valor. E depois que ela o Dart sabe que ela pode ser convertida em estrutura de chave valor, o JSON encode vai pegar e converter essa estrutura de chave valor em uma string. Por isso que a gente vê aqui embaixo uma string cujo nome é JSON string, encodificando essa variável que na verdade é um mapa, certo? Esse aqui é até o exemplo da documentação. Tá vendo aqui? Ó, ele usa esse custom class. E aí ele tem um construtor do fromJSON e tem também esse método toJSON aqui. Então aqui ele recebeu um mapa que pode ser convertido para uma string. E aqui é onde ele vai fazer de fato a conversão desse objeto, que pode ser transformado em string, para a string propriamente dita. Ok. Tendo dito isso, quais os passos que a gente já percorreu? A gente já criou, já instanciou essa classe, a gente já criou o objeto, a gente já salvou o objeto
A gente já está salvando o objeto em disco aqui quando a gente faz o setString. E agora a gente precisa chamar a função para salvar o usuário. E essa função vai ser chamada quando o usuário clicar aqui no botão salvar. Então a gente vai lá no botão salvar. Lá no botão salvar. E aqui no evento onPressed, que não está fazendo nada, a gente vai vir aqui e dar chamar a função saveUser. Chamar a função saveUser. Vou reinicializar a aplicação e vou salvar aqui. Vou colocar o nome, vou colocar a idade, 39, vou clicar em salvar. Cliquei. Será que salvou? Quando eu cliquei no botão salvar, o que é que eu vou fazer? E aqui é porque eu digo o motivo que eu usei aqui o Flutter Web. Eu vou dar um F12 aqui no nosso browser. Vou aqui, fechar essa propaganda aqui. Então eu venho aqui nessa aba Application e onde tem aqui Local Storage, e aqui nesse endereço, como a gente pode ver a URL aqui, ó, na porta 54646, então aqui eu tenho o Local Storage. Olha o que é que o nosso browser armazenou. Ele armazenou a nossa string dentro de uma chave chamada user. Olha aqui, ó. Tem uma chave user e eu tenho um valor. O que é esse valor aqui? O valor foi o nosso objeto convertido em uma estrutura de chave valor, né? Chave nome, valor Anthony, chave age, valor 39. Só que isso aqui é um objeto transformado em uma string. Então eu tenho chave user e valor, o objeto convertido em uma string. Então, se eu inicializar aqui a aplicação, deixa eu afastar de novo para cá. Vou inicializar aqui em cima, aqui dar um restart, vou reiniciar. O que é que acontece? Permanece aqui o nosso objeto usuário transformado em uma string. E o intermediário aqui dessa conversão do objeto para o string é um mapa que pode ser, que estaria no formato JSON, né? Se a gente estivesse trafegando dados via web aí numa REST API, né? Então ele está aqui. Só que quando eu inicializo a aplicação, o que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar aqui já o nome e a idade, recuperando aqui do nosso armazenamento, do nosso Shared Preferences. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, a gente já criou a função para salvar o usuário, vou deixar verdinho, a gente já conferiu na Local Storage do browser, no passo 10, já deu tudo certo. E agora a gente vai criar a função para recuperar o usuário armazenado em disco. Ok? Então eu vou criar aqui uma função chamada loadUser. Então, embaixo da função saveUser, que salvou o usuário, as preferências do nosso browser, ou seria nas preferências do dispositivo se eu estivesse utilizando o emulador. Então, eu vou criar agora uma função chamada loadUser, de carregar o usuário, buscar o usuário. Ela também vai ser assíncrona, porque eu vou aguardar a instância do nosso Shared Preferences novamente. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, Final Prefs, para armazenar na variável prefs a instância do nosso Shared Preferences. E aí, como eu falei, isso aqui é um string, isso que está aqui no browser é um string. Então, eu vou criar aqui uma string, que eu vou chamar de userString, que vai receber a string que eu vou recuperar chamando o getString do nosso Shared Preference. E qual chave que eu vou buscar? Vou buscar a chave user. Então eu vou colocar aqui user. Certo?
E por que que eu coloquei aqui uma interrogação? Porque se eu tivesse deixado sem a interrogação, eu estaria dizendo que eu sempre retornaria um usuário. Retornaria quer dizer uma string do tipo usuário aqui quando eu fosse chamar o shared preference. Mas pode ser que ele não encontre nada. Então, se ele não encontrar nada, ele vai me retornar um nulo. Vai me retornar um nulo. Então, eu tenho que dizer que quando eu for buscar a chave user, lá no meu shared preferences, pode acontecer de eu não encontrar nada. Quando a gente inicializa o programa a primeira vez, ele não vai encontrar nada, então ele pode ser nulo. Então a gente faz esse tratamento. Então o que é que eu vou perguntar aqui? Se user string é diferente de nulo, ou seja, tem uma string lá com a chave user, está armazenado lá, ou seja, não está nulo, aí sim o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo usuário, cujo nome é user, e agora eu vou utilizar lá o nosso fromap, porque a string que está armazenada aqui no shared preference é uma string que está numa estrutura de mapa, com chave e valor, chave name, valor Anthony, chave age, valor 39, certo? Então eu vou fazer essa transformação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o nosso user string. Só que user string é uma string. Eu defini aqui como string. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chamar aqui de novo o JSON decode. Quer dizer, aqui em cima eu chamei o JSON encode. Aqui embaixo eu vou chamar o JSON decode. JSON decode. Então o JSON decode ele está fazendo o contrário, ele está transformando uma string em um objeto JSON, ou seja, em um objeto em uma estrutura de JSON. Quando eu digo estrutura de JSON, estrutura de chave valor. Então se eu vir aqui no fromap, ele está criando um objeto através de um mapa. Estou passando um mapa aqui como parâmetro. E um JSON, objeto JSON, atende à estrutura de mapa do Dart, que é a estrutura de chave valor. Como eu falei, chave aparece aqui em primeiro e o valor aparece aqui em segundo lugar. Aqui vai ser uma string, porque a gente declara as chaves do nosso objeto JSON com string, e dynamic, porque ele pode ser um booleano, pode ser uma string, pode ser um inteiro. Então, se você sabe que sempre vai ter uma variável, um valor, quer dizer, de um tipo específico, aí você poderia tipar que sempre vai ser um inteiro, sempre vai ser um string. Mas não, a gente sabe aqui que ele vai receber um mapa que tem um string aqui na chave name e que depois ele vai receber uma chave do tipo inteiro aqui com valor inteiro quando a chave for age, ok? Então vamos lá. Então a gente está aqui no nosso load user. A gente já criou o nosso objeto, se ele encontrou aqui no nosso browser, no shared preferences, na local storage do browser, se ele encontrou, ele vai ter esse usuário aqui. E depois a gente precisa atualizar esses campos. Como que a gente atualiza esses campos? Eu vou pegar aqui, fazer o caminho inverso. Aqui eu criei o objeto pegando os valores do campo e aqui eu vou atualizar os valores do campo a partir do objeto. Então tem um nome, a nossa controller vai receber o user, o objeto user, quer dizer a propriedade propriedade name do objeto user.
O que ele está reclamando aqui? User. Ah, tá. Aqui eu coloquei fora do escopo da função do if, né? Tem que deixar dentro. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o idade text edit control. Eu utilizei name e age na aplicação toda e aqui eu criei com nome e idade, ou seja, falhei aqui em deixar o aplicativo todo em inglês, certo? E aí o que acontece? O text aqui é um string e o age é um inteiro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o ponto toString para converter o inteiro para uma string. Ok? Então eu criei a função loadUser. Vamos ver aqui no nosso passo a passo até onde a gente já foi. Então criar a função para recuperar o usuário armazenado em disco, a gente já fez, vou deixar verdinho. Instanciar classe que salva os dados em disco. A gente já fez isso. A gente recuperou, aqui no caso seria classe que recupera, né, os dados em disco. E agora a gente vai recuperar a string de usuário armazenado em disco, a gente já fez isso. A gente instanciou o objeto user. A gente viu lá que o JSON decode vai converter a string em uma estrutura de mapa de chave e valor do Dart. Aí a gente viu que lá o FromMap vai criar a instância do objeto a partir desse map que converteu a string no passo acima. E agora a gente precisa atualizar a tela, esse é o próximo passo, porque se eu inicializar a aplicação, eu até posso ter carregado lá o objeto na loadUser, quer dizer, não carreguei porque eu não chamei. Então onde eu vou chamar? Eu vou criar aqui um initState para chamar essa função loadUser na inicialização do estado aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui abaixo da definição dessas variáveis, eu vou dar um override, vou sobrescrever o nosso initState. InitState. Então, eu vou sobrescrever o nosso initState e na inicialização do estado eu vou chamar o loadUser. E aí o que é que acontece na tela? Vocês já podem ver que agora está aparecendo o nome do usuário, Anthony, e a idade 39. Ou seja, eu inicializo a aplicação, no estado inicial ele vai aqui dentro do nosso initState e vai chamar a função loadUser. LoadUser, o que é que o loadUser fez? Ele instanciou uma classe do nosso Shared Preferences. Ele buscou aqui embaixo a chave user, que armazenou o nosso objeto usuário na forma de string, como a gente pode ver aqui embaixo, na console do browser. E se ele não, quer dizer, se ele encontrou essa chave usuário e ela não é nula, ele vai instanciar um novo objeto e depois disso vai atribuir nos campos aqui na nossa controller o text através do atributo text, certo? Vamos lá, o que mais que a gente tem para fazer? Vamos atualizar a tela, a gente já fez isso. Agora a gente vai criar uma função para limpar esse armazenamento, para limpar aqui do nosso Shared Preferences. Como que a gente faz isso? Eu vou criar agora uma outra função chamada removeUser. Então, abaixo do loadUser, vou criar aqui um removeUser. Por que eu coloquei void aqui nessas funções? Porque essas funções não retornam nada, apenas executam
algumas ações. Quando são chamadas não precisam me retornar nada. Então agora vou criar a função removeUser, que também vai ser assíncrona, porque eu vou aguardar a instância do Shared Preferences. Então o que eu vou fazer? Copiar aqui de novo, porque eu sou meio preguiçoso. Então eu já tenho uma instância aqui embaixo do Shared Preferences na variável preps. Feito isso, eu vou aguardar a remoção da chave user. Então como eu faço isso? Await preps.remove e a chave. Eu vou remover a chave user, que é como a gente pode ver aqui na nossa console do browser. Então vou colocar aqui remove o que estiver dentro de user, a chave user. Depois que eu fizer isso, eu vou limpar os nossos campos. Então vem aqui embaixo e vou colocar um nada aqui, vazio, certo? E eu preciso chamar a função removeUser, né? Defini a função, mas não chamei a função. Opa! Então eu vim aqui, criei a função para limpar armazenamento. Por que eu coloquei esse await preps clear aqui? Porque o que é que acontece? O clear ele vai limpar todas as chaves da nossa storage. Então vamos supor que eu tivesse a chave user, tivesse a chave cliente, a chave endereço. Se eu desse um preps clear, ao contrário de usar um remove aqui embaixo, ele ia apagar todas as chaves de uma vez. E eu não quero isso. Se eu vinsse aqui e colocasse clear, ele ia remover todas as chaves aqui, não só a chave user. Então eu deixei esse comentário ali para caso vocês cheguem a um ponto onde tenham que remover todas as chaves de uma vez, então você não precisa passar remove user, remove cliente, remove endereço. Você só vir aqui e daria um preps clear, mas no caso a gente só quer remove user, ok? Então eu já criei a função removeUser e agora eu vou chamar ela aqui no botão limpar. Então no evento onPressed eu vou chamar a função removeUser. Ok? Vou clicar aqui no botão limpar. Pronto, o que é que acontece? Eu limpei aqui do Shared Preferences, não vai aparecer mais aqui embaixo. Limpei e atualizei aqui os nossos campos, certo? Vamos ver. Então a gente fez isso, já apresentei aqui para que serve o preps clear. Chamei a função para limpar o armazenamento e agora eu vou criar um card para mostrar o nome e a idade. Por quê? Porque eu quero mostrar uma dica de setState aqui. Observe que eu não utilizei, mesmo dentro do Stateful Widget, eu não utilizei aqui o setState para atualizar os campos aqui. Então o que é que acontece? Por que eu não precisei utilizar aqui o setState aqui? Porque o Text Editing Controller, se eu for olhar aqui na definição dele, o Text Editing Controller, olha só o que ele é. Ele é um Value Notifier. Olha só. O Text Editing Controller estende um Value Notifier. E por ele ser um Value Notifier que está recebendo o valor da edição, ele mesmo se encarrega de atualizar o campo aqui. Então, quando eu mudo o conteúdo da controller, ele mesmo atualiza aqui. Então, não preciso de um setState. Agora eu vou dar um exemplo de quando eu precisaria utilizar o setState aqui dentro. Vou dar a dica agora. Vou criar aqui o container.
Aqui embaixo do botão limpar, eu vou criar aqui um card. Dentro desse card eu vou mudar aqui a cor dele, vou botar colors.blue.shade. Dentro dele eu vou colocar um center para centralizar o nome, o texto quer dizer, e aqui o child desse center vai ser um texto, um text. E dentro desse text eu vou colocar aqui, você é o e aqui eu vou interpolar o nome e a idade. Você é o nome, quer dizer, você é o fulano e tem anos, tantos anos. Aqui eu tenho que o erro aqui está aparecendo porque aqui, aqui eu tenho que passar a recuperar o atributo text. Pronto, agora, espera aí, vou botar aqui um size de box. Deixa eu passar para cá. Então vamos ver, eu vou colocar aqui esse card dentro de um size de box, rapidinho para ficar melhor. Altura, vou botar 100. Width, vou botar aqui 300. Pronto, agora sim. Então quando eu inicializo a aplicação, eu vou salvar aqui meu nome, Anthony. Vou digitar a idade 39, vou salvar e você pode observar que ele salvou. E quando eu inicializo a aplicação, ele não atualiza aqui o nosso card com os anos e a idade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso, aqui no nosso load user, aqui sim eu vou precisar colocar o setState. Então eu venho aqui e dou um setState. E aqui dentro o que eu faço? Eu atualizo o estado da tela. Aí agora eu preciso utilizar um setState. Veja só, quando eu crio um iHomepage, o estado inicial, eu tenho um nome TextEdit Controller, eu não passei valor nenhum aqui para ele. Então tá vazio. Mas depois que eu venho no initState e dou um load user, dentro do load user eu vou atualizar o estado da tela e o meu nome TextEdit Controller não é mais vazio, ele recebeu o nome, recebeu o age do objeto instanciado e eu preciso atualizar, não é mais vazio, agora ele precisa. Vou dar olha só o que acontece. Se eu vim aqui TextEdit Controller e eu vou passar aqui um texto e vou colocar aqui João, criei aqui, eu vou inicializar a nossa controller com João e vou desativar o setState aqui. Observe que aqui, ó, quando eu inicializo, ele vai dizer você é o João, porque eu inicializei a controller com João. Mas quando ele vem no load user, ele não vai atualizar o estado da tela com a propriedade name do objeto. Então preciso fazer o setState.
Embaixo está, você é o João e tem anos. Não está atualizado aqui. Eu vou voltar com set state. Quando eu voltar com set state, agora sim ele vai atualizar a tela com os atributos do nosso objeto instanciado. Então ficou a dica aqui do set state utilizado em conjunto com um Veloy Notifier. No caso, o Veloy Notifier ele está sendo a extensão aqui do nosso Text Editing Controller. Então essa é a dica de hoje, tutorialzinho ensinando Shared Preferences, utilizando classes, utilizando o método JSON, o FromMap, usando o JSON Encode, o JSON Decode. A gente tem que acostumar com esses métodos aqui, tá, gente? E era isso. Um grande abraço. Deixem suas sugestões de próximos tutoriais aí, tá bom, galera? Um grande abraço e até mais. Deixem o like aí se gostou, se inscreve no canal, aquela coisa toda aí, para que o YouTube possa indicar esse conteúdo para mais aprendizes do Flutter. Valeu!